Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Hoje, então, a gente vai fazer uma retomada, tá, gente? A gente tinha começado aí com força total, né, a semana passada, aí o pessoal meio que reclamou, falou, puxa vida, a gente ainda está acolhendo os alunos, vamos mais devagar, vamos então a gente vai dar um passo para trás, vai rever algumas coisas que a gente falou lá no segundo bimestre, tá? E aí, lá na semana do dia 23, a gente começa com matéria nova, tá bom? Bom, e é claro que é muito importante a sua participação aqui. Eu quero que você mande aí, né, o nome do seu aluno, o nome da escola, o nome da cidade. A gente gosta de ler, eles gostam que a gente leia. E quando a gente fala de interação, que para nós aqui é a parte mais importante da nossa aula, a gente tem que ter sempre uma pessoa muito especial aqui com a gente. E hoje nós temos o nosso querido professor Magno. É isso aí, está começando mais uma aula de ciências aí com o professor Ed Joel. Estou aqui na espreita aqui para justamente fazer essa moderação que o Ed Joel falou, que é extremamente importante. Então eu já convido aí os professores e os alunos, mas principalmente dando aquele recadinho, é uma aula de retomada, tem alguns alunos que tiveram algumas dificuldades, algumas habilidades, e a gente depende dos professores para fazerem esse meio de campo e fazer aí esse aprofundamento, esse bate-papo. Então é extremamente importante a participação e aí eu já aproveito para pedir para os professores que, quando da interação dos alunos, colocar o nome de quem está inteirando, qual é a série dele, sexto A, sexto B, sexto C, enfim. Colocar o nome da escola, né, Joel? E a cidade também, que a gente, na medida do possível, manda aquele abração aqui para vocês. É isso aí. Obrigado, professor. Então, muito bem. Vocês viram aí que o tema da aula, então, hoje é o tato, né? E a gente vai ver o objetivo. Tá aí, ó. Entender o sentido do tato e algumas características da pele humana. Então, a gente já viu essa aula, é uma retomada, tá bom? Muito bem. Então, sempre, né, que a gente vai trabalhar aqui com vocês, é importante que você compartilhe informações, reflita sobre o que está sendo discutido aqui, resolva as atividades e interaja no chat, tá bom? Bom, para você acompanhar essa aula, então é bom que você tenha o seu caderninho aí para suas anotações, tire as dúvidas, né, com o seu professor, pode mandar a dúvida aqui no chat também, a gente não consegue ler tudo, mas o que a gente conseguir ler a gente responde. E identifique essa data aí, essa aula aí, perdão, com data e título, que é muito importante, tá bom? Bom, então, eu quero saber o seguinte, essa questão estava inclusive lá no seu caderninho do segundo bimestre, né? Então a gente vai começar com ela aí para a gente começar a interação, tá? Por que a sensação de pegar um pedaço de algodão é diferente da sensação de pegar um pedaço de gelo ou um pouco de açúcar? Dá aí 2 minutinhos para você, tá bom demais.
boas, como sempre, para variar, né? Oba. Então nós temos aqui participação do João, só não colocou aqui que de escola mas é aluno da professora Rita, colocou que é por causa da textura, olha só. É bom a gente frisar, né, Joel, que essa pergunta é uma pergunta assim, bem provocativa, que tem diversas respostas e a gente vai canalizar aí dentro do que a gente quer. E eu acho que o pessoal pegou bastante essa ideia do que a gente quer aprofundar aí, que olha só, os alunos lá do 6º C da PI, Escola Alexandre Fleming, lá de Vargem Grande do Sul, e colocou conheço Alexander Fleming, né? Textura e temperaturas diferentes. É uma das respostas possíveis. Mas eu gostei bastante aqui dos alunos do 6º C, Giovana, André Luiz, Camila, da Escola José Carlos Pinotti, Matão. Eles disseram, sabe o quê? Que é por causa da textura de cada um deles, né? Que é um aspecto importante. Aí a gente junta a temperatura e aí vem a participação para fechar aqui. Eu falei que não dava para ler de todos, mas a gente se sintam aqui contemplados. O Diego Macedo ele respondeu assim, ó, porque o gelo é duro, o algodão é mole e o açúcar é um pó. Olha que bacana. Maravilhoso. E assim, o que é legal é isso. A gente realmente, então, é por conta da textura, né, por conta dessas diferentes características que vocês colocaram aí, mas a questão aí é a seguinte, como é que o meu corpo percebe essas diferentes texturas? Como é que o meu corpo percebe essas características? Né? A gente está falando de pele e a gente está falando do tato, mas perfeito. Então, olha aí, vamos dar uma olhadinha como é que é aí a estrutura da pele. Lógico que é um desenho que o professor fez aí mais ou menos, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia. Então isso aí está representando um cortezinho da pele, né? Então você tem acima ali a epiderme, né? No meio você vai ter aí a derme e embaixo, que vai ter mais gordura, etc., você vai ter a hipoderme. Depois eu vou ter o desenho mostrando direitinho. E basicamente nós vamos ter diferentes aí terminações nervosas, que a gente pode chamar até de sensores, né? Então a gente vai ter aí muitas terminações nervosas que vão pegar essa informação do ambiente e vão levar até o nosso sistema nervoso central, né? Até a espinha lá, a coluna e depois até o cérebro, tá bom? E aí a gente vai conseguir decodificar isso. Na verdade, o que a gente faz, a gente interpreta o mundo à nossa volta através dos 5 sentidos, né? O tato é só um desses sentidos, tá bom? Bom, muito bem. E aí, antes de eu continuar com essa discussão aí, eu quero que você responda para mim o seguinte: qual é o órgão utilizado no tato? E aí eu vou dar só um minuto que essa é fácil, hein?
tivemos uns probleminhas técnicos aí, o Edjoel estava falando justamente aí do chat da última participação, que são as terminações nervosas que funcionam como sensores, né, professor Edjoel? Isso, perfeito. Então, né, as terminações nervosas aí, elas vão funcionar mais ou menos como se fossem sensores, e aí que vão fazer a gente perceber e interpretar, né, essas características que vocês colocaram muito bem aí de textura e tal. Bom, então, dito isto, eu tenho uma outra pergunta, e aí eu vou deixar um minutinho para você, tá? Um minutinho só. Qual é o órgão utilizado no tato, tá bom? Um minutinho para você. Desculpa aí pelas falhas que tivemos e tal, mas isso é aula ao vivo, né, gente? Para ninguém ter dúvida de que foi uma aula repetida, né? Reprise, né, Joel? Sim, não, Bom, nada de olha, reprise. a pele foi aqui o que apareceu em maior evidência. Nós temos aqui os alunos Larissa, tem o pessoal lá da PEI, Alexandre Fleming, Vargem Grande participando de novo com os alunos do sexto C. Tem o pessoal do Pimentas 7 de Guarulhos também falando. Quem saiu um pouquinho foi a Laura Pietra, que escreveu As Mãos, né? Olha, a mão também, tá valendo. E eu gostei aqui da participação da escola Presidente Roosevelt, que é aqui da Liberdade da capital de São Paulo. É tão difícil, né? A gente vê uma interação assim do pessoal aqui pertinho da gente, mas é a pele que saiu aqui como o órgão responsável de Joel. Parabéns. E assim, a pele, né? E a gente teve a Laura, né? Que falou da mão. A mão, na verdade, ela vai ter, principalmente a ponta dos dedos, tá? Vai ter muita terminação nervosa, né? Você pode ver, quando você machuca o dedo, às vezes com uma folha de papel, né? Arde, que é uma, né? Por causa que tem muita terminação nervosa, ele é muito sensível. Já tem outras regiões na pele que a gente machuca e já não sente tanto. Então, uma das coisas que a gente vai ter é essa sensação de dor, né? Mas também ela tem que ser sensível, assim, para você ter ideia, as pessoas que não enxergam, elas conseguem ler com a mão, né? Através do processo Braille lá e tal, então tem que ter uma sensibilidade boa na mão, não é isso? Então olha só que interessante. Então tá aí, a pele, vamos ver aqui de novo. Ó, então a pele ela vai ser constituída, a parte mais superior aí, epiderme, né? O próprio prefixo aí, epi ou radical, né? Epi quer dizer acima de, né? É grego isso, então acima do tecido, epiderme. Né? E aí você tem então a derme, né? E você tem embaixo a hipo quer dizer abaixo de. Então você tem a hipoderme, que ela nem está aparecendo no desenho aí, porque basicamente ela vai ter gordura, quase não vai ter mais sensores, tá bom? Isabelle perguntou se pele é um órgão? A pele é considerado um órgão, né? É considerado o maior órgão do corpo, se eu não estou enganado. Que o pessoal sempre fala, é o fígado, né? O fígado é o órgão interno, né? Então, talvez o maior, mas que faz parte das vísceras ali, mas a pele é o nosso maior órgão, tá bom? Muito bem, então a gente vai, imagine que você está andando tal, e aí você começa a sentir um calor danado, né? E aí você começa a suar, olha aí que interessante, você tem uma glândulazinha aí, glândula é todo conjunto de peles, de células que libera secreções, né? E aí você tem uma glândula sudorípara, ela é uma glândula sudorípara porque ela vai excretar suor. E para que ela excreta suor? Gente, imagina que você está sentindo muito calor, né? Você está com calor danado, e aí você começa a suar. Esse suor, ele vai começar a evaporar na sua pele. Quando ele evapora, ele leva junto um pouco do calor, tá bom? Essa é a função do suor. Se você pegar, né, se você for estudar lá a física, tal, a expansão dos gases, você vai ver que quando um gás expande, ele perde, né, temperatura. Se você vê um bujão de gás vazando, ele até congela na boca, né, professor? Porque ele perde bastante. Então, quando evapora também, assim, a gente vai perdendo um pouquinho de calor na pele, tá bom?
E aí isso é importante para a gente. Então a glândula sudorípara ela vai controlar a temperatura do nosso corpo, a nossa sensação também de calor, né? Através aí da evaporação, tá bom? Bom, a gente tem outra glândula aí, ó, que é a sebácea. A glândula sebácea, ela se chama glândula sebácea porque ela produz sebo. É uma espécie de uma cera, vamos colocar assim, que protege a nossa pele. Né? Quando você toma banho com água muito quente, por exemplo, fica aquela pele ressecada, né? Agora no frio a gente toma água, toma banho com água bem quente e aí fica com a pele ressecada porque você acaba tirando essa camada de gordura que é importante para proteger, tá? Então a gente produz esse sebo aí que é para proteger a nossa pele também, tá bom? Muito bem. E aí você tem outras terminações nervosas, conforme eu já falei, vou repetir, elas estão responsáveis por diferentes sensações. Dor, pressão, né? Quando alguém aperta, segura você, você sente, ou tem alguma coisa te pressionando, você sente na pele, né? O que mais? Calor, a gente acabou de falar. Frio, gente, olha só, sem falar em textura, né, que a gente falou no começo da aula. Frio, olha só que legal, você sente frio, aí o que que acontece? Você tem aí, ó, esses músculos bonitinhos aí, ó, que são os músculos eretores do pelo, tá bom? Para quê? Para colocar os pelos em pé. Por que que os pelos têm que ficar em pé? Por que que eu fico arrepiado quando eu tô com frio, né? Porque se você prestar atenção, né, os pelos eles não vão ficar totalmente erguidos, eles vão ficar meio que encurvados, tá? E isso é importante para ele segurar o calor. Você tem que lembrar que o seu corpo, ele produz calor. Você é um ser vivo que produz calor. Sua temperatura se mantém ali entre 36 e 37 graus, né? 36,5 e tal, tá? E aí, no frio você começa a perder muito calor. Tanto é que você tem até mais fome no frio, né? Porque uma das coisas que faz eu gastar energia é produzir calor, né? Então no frio normalmente eu sinto mais fome mesmo, né? E para tentar diminuir essa perda de calor, então o nosso pelo ele faz um formatinho assim, ó, uma espécie de uma conchinha para ficar segurando o calor que o corpo está produzindo. Isso é mais visível nos animais peludos, né? E até, por exemplo, nas aves. Normalmente a gente vê uma ave, né, no frio, assim, parece que ela engordou, né? Por quê? Ela fica com as penas arrepiadas também para segurar o calor ali do corpo, né? A gente vê pássaros no fio, tal, etc. Normalmente você vê que ele está arrepiadinho. E os outros animais também, tá? Então isso é para reter o calor do corpo e você economiza a energia do alimento, tá bom? Muito bem. E aí você tem aí, ó, uma imagem tirada da internet com diferentes partes da pele, aí um corte da pele, né, já com detalhes mais bonitinhos e tal. Tá bom? Então você tem aí a epiderme, a derme, a hipoderme que eu falei, né? Aí você tem o poro, que é por onde sai o suor, né? E aí você tem os pelos, tá bom? E aí você tem a camada córnea, que é meio que uma pele já que está sendo descartada, né? Também ajuda a manter aí a nossa pele saudável, tá bom? E outras aí, é, outras glândulas, etc., que eu já comentei. Você vê ali veia, artéria, né? Porque tudo isso tem que ser irrigado pelo sangue para poder manter as células vivas, né? Lembra que o sangue é que vai levar oxigênio, alimento, tá bom? Muito bem, aí eu quero saber uma perguntinha aí que eu já fiz na outra aula e eu quero ver se você lembra. Dá para medir a temperatura de alguém usando somente o tato? É confiável? E aí eu vou deixar 2 minutinhos para você responder.
A galera colocou aqui, deixou um pouco na dúvida, mas a maioria escreveu que não é confiável. Aí tem uma participação aqui bacana dos alunos do sexto C lá, do Alexandre Flemme, que está aí direto com a gente. Muito bem, parabéns aí. Falou que não é confiável. Agora, é bom fazer um comentário, né, Diogo, que você tinha colocado um spoilerzinho logo no comecinho, aí, antes de começar o chat, que é assim, os animais, a gente tem pouco pelo, mas mesmo assim ainda tem um mecanismo lá de eretor de pelo e tudo mais, justamente para ajudar nesse equilíbrio. Agora, pensa que na própria roupa que a gente tem, né, que aí é fácil da gente perceber. A roupa é como se fosse um pelo postiço, né, Diogo, emprestado. Né? E se você, às vezes está muito frio, você coloca a mão assim na jaqueta e tudo mais, está gelada. Aí você coloca a mão por dentro, está quentinha. Então, como é que a sua mão percebe essa temperatura? Ela, na verdade, não percebe nada, ela só tem experiências de troca de calor. Né? Então, você colocar a mão num bicho peludo lá, que de repente está ali frio, um cachorrinho, um coelho, um gato, enfim, o pelo dele pode estar com uma temperatura, mas a pele outra. Né? O nosso tato ele não faz isso muito bem, não é confiável. Dá para ter uma ideia, então eu até concordo com alguns aqui. Tem uma resposta aqui dos alunos da professora Alessandra, que colocou assim, ó, dizemos que um objeto está quente quando sua temperatura for superior à temperatura do nosso corpo e fazemos essa verificação através do tato. Quer dizer, a gente tem experiências de troca de calor, mas não de medir temperatura. E aí, pegando esse gancho do que a professora falou, qual é o problema? Se eu estiver com febre, né, eu vou achar que todo mundo que eu puser a mão está gelado. E aí, mesmo que uma pessoa que esteja com febre também, eu não consigo detectar. E ao contrário, se eu estiver com hipotermia, se o meu corpo estiver com a temperatura muito baixa, eu vou achar que todo mundo está com febre. Por isso não é confiável também. Até tem aquele experimentinho que eu falo, né, do copo de água gelada, o copo de água morna e o copo com água na temperatura ambiente. Você coloca a mão esquerda no copo com água gelada, mão direita no copo com água morna e depois você experimenta. Coloca o que estava no copo com água gelada no copo da temperatura ambiente, depois troca e você vai ver que cada mão vai ter uma sensação diferente. Então não dá mesmo para confiar. Se você for em qualquer lugar, num hospital, principalmente num posto, e algum enfermeiro vier pôr a mão na sua testa, sai correndo de lá, porque não dá. Tem que ser com termômetro. Tá? A gente tem, né, um equipamento para fazer isso e aí te dizer com certeza se você está com hipotermia, se você está com hipertermia, ou seja, se você está com a pressão baixa ou se você está com a pressão alta. Pressão? Temperatura. Temperatura. Falando temperatura, não falando pressão não, tá? Então se você está com a temperatura baixa, hipotermia. Se você está com temperatura alta, hipertermia. Normalmente a gente chama de hipertermia febre. Tá bom? Muito bem. É que deu tilt em tudo aqui, aí meu cérebro já deu tilt também. Vamos lá. Então a última perguntinha aí, eu vou dar 30 segundos para você dizer para mim quais são os outros sentidos do nosso corpo. Audição que a Milacrice respondeu aqui, tem os alunos, adivinha, do Alexandre Flemme, que colocou paladar, audição, visão e olfato, acompanhados aí pelos alunos da professora Alessandra também, que estão aí os nossos cumprimentos, e o Guilherme para fechar, tato, olfato e audição. Muito bem, então, gente, maravilhoso, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vimos aí nessa aula, então, algumas características da pele humana e o sentido do tato. Lembrando que o professor Magno sempre tem um recadinho pra gente aí. Opa, aviso importante aí, não deixa de avaliar a nossa aula, tá chegando aí para vocês o QR Code ou o link para você clicar e dizer o que você achou da nossa aula, coloque aí as suas impressões, a gente vai ficando por aqui, mas tem mais aula de ciências, aguardem. Sexta-feira tem.